Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Paulo Perpétuo, com o tema A Necessidade da Encarnação. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Sempre uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, dividindo um pouquinho dos ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre feliz o momento onde a gente se dedica a um pouco de estudo para compartilhar o conhecimento que a gente adquire. E isso a gente faz o tempo todo, desde que a gente tenha os nossos pensamentos e o nosso desejo sempre atento a estarmos adquirindo mais e mais conhecimentos que possam elevar o nosso crescimento espiritual. Na noite de hoje, na tarde ou no dia, naquele horário em que cada um for assistir, nós vamos discorrer sobre o assunto do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como subtítulo, a necessidade da encarnação. Quando Kardec surgiu com todos os dados compilados através da manifestação dos espíritos, uma das coisas que os seus opositores mais combatiam era a questão da encarnação e da reencarnação. E num determinado momento, um deles, um pouco mais afoito, fez a determinada pergunta para Kardec: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Olha só a pergunta, parece aquelas pegadinhas que os fariseus faziam para com Jesus, né? Então, é um castigo a encarnação e apenas espíritos culpados podem sofrê-la? Se a resposta fosse sim, nós estaríamos indo contra aquilo que a gente sempre fala a respeito da bondade e da justiça de Deus. Porque se Deus não pune, Deus não castiga, Deus não condena, como poderia ser um castigo, um espírito reencarnar diversas vezes em personagens diferentes para um aprendizado e para um crescimento espiritual? Então é aí que entra a resposta. Quando nós dizemos que Deus é justo e bom, nós sabemos que nós teremos que seguir para a passo todas as leis morais que se encontram no Evangelho. Então, lá na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos, quando as perguntas são muito importantes, eles respondem de forma muito sucinta. E eles respondem assim: sofrendo a prova de uma nova existência. Então é assim que as almas continuam se depurando. Se numa única existência corpórea não foi possível que ela aprendesse tudo aquilo que ela deveria aprender, se em uma única existência corpórea não foi possível que ela colocasse em prática esses ensinamentos para si e para aqueles que conviviam com ela, então é necessário que ela assuma uma nova existência e assim ela possa continuar se depurando. A partir daí, a gente começa a entender o que nós poderíamos dizer sobre aquelas existências de pouca duração, aquelas onde as crianças nascem e morrem com pouca idade, onde as pessoas morrem ainda jovens, que não conseguiram aprender o suficiente, não conseguiram desenvolver as suas habilidades, porque com a encarnação Deus nos deu a oportunidade de sairmos todos a partir de um mesmo começo, a partir de um mesmo ponto de partida, e de buscarmos todos com as mesmas oportunidades e aptidões crescer espiritualmente. Sabemos que lá no início fomos criados como espíritos simples e ignorantes. O que significa isso? Significa que não tínhamos conhecimento do bem, do mal, do certo, do errado, mas tínhamos dentro de nós a oportunidade do aprendizado.
a oportunidade de desenvolver experiências novas, de aprender com tudo aquilo que era novidade para nós. Então, nessa qualidade de espíritos simples e ignorantes, fomos aprendendo a respeito das coisas do mundo. Só que em determinados momentos, às vezes as nossas escolhas não eram as melhores. Porque, vivendo num mundo material, é natural que nos deixemos levar pelas coisas da matéria. É natural que os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, tomem conta da nossa existência. Tudo aquilo que pegamos e que é macio, queremos sentir novamente. Aquilo que tem um gosto bom, queremos sentir aquele sabor novamente. Tudo aquilo que ouvimos, que traz paz e harmonia aos nossos ouvidos, queremos ouvir novamente. E assim, muitas vezes, vamos nos confundindo como se fôssemos seres materiais e não seres espirituais. Emmanuel fala a respeito da importância de nós entendermos a diferença de vida e existência. Então, o espírito ele tem uma vida única. O espírito não tem diversas vidas, como muitos pensam. O espírito foi criado simples e ignorante e sem um fim determinado, ou seja, com uma vida eterna pela frente. Só que ele vai viver diversas experiências em diversos personagens, só que todas elas ligadas umas às outras, conectadas umas às outras. Então, são elos de uma mesma corrente. As experiências vividas numa encarnação passada, elas serão trazidas para essa nova encarnação em um novo personagem, para que nós continuemos o nosso aprendizado. E isso acontece sempre, isso acontece constantemente. A única coisa certa entre todas essas existências é que nós, como espíritos, fomos criados para sermos felizes. Agora, o caminho que nós vamos buscar para atingir essa felicidade, isso corre por nossa conta. Então, quando nós nos esquecemos da transitoriedade que tem a vida de encarnado, nós nos perdemos às vezes, achando que a vida é só isso que podemos tocar, é só isso que podemos ver, é só isso que podemos escutar. E é onde a gente precisa parar e fazer esse exercício. Como Santo Agostinho nos diz, o homem, a alma é o homem. O corpo é apenas as suas vestes esfarrapadas. E nós somos muito diferentes daquilo que nós temos. Então, o corpo é algo que nós temos. O espírito se veste dele para que ele possa caminhar pela vida, desenvolver as suas tarefas, cumprir as suas missões. Porque temos diversos tipos de encarnação. Dentro das encarnações que nós abraçamos, nós temos encarnações que são encarnações expiatórias, onde nós vamos expiar as faltas cometidas em outras existências. Então, aqueles males feitos em outras existências, hoje nós retomamos num novo corpo, numa nova família, onde nós não conhecemos, graças ao véu do esquecimento, aqueles que estão ao nosso lado, para que nós possamos, mais uma vez, aprender a nos amar, aprender a ser pacientes, aprender a nos perdoar principalmente. E por que o véu do esquecimento é tão importante nesse processo? Porque se talvez reconhecêssemos naquele irmão, naquela esposa, naquele marido, naquele filho, aquele inimigo do passado, talvez não tivéssemos condições de nos reajustarmos para com ele. Por isso que se fala tanto que a família é o local mais importante aonde nós podemos começar a nossa existência. Ali é o cadinho onde todas as forças se encontram, aonde amigos e inimigos do passado estão juntos, para que nós possamos aprender a lidar uns com os outros e crescer espiritualmente. Emmanuel vai mais longe. Emmanuel fala que dentro do nosso lar
é onde nós encontramos as testemunhas do nosso passado, dos nossos feitos, dos nossos malfeitos e dos nossos bem-feitos. Então, que tenhamos paciência para com todos aqueles que convivem nessa encarnação conosco. Por quê? Porque foi um trabalho muito grande até nós encarnarmos novamente nesse momento, nessa família, nesse planeta e nesse país. Porque tudo isso começa num planejamento reencarnatório. Algumas pessoas às vezes pensam que é assim: nós desencarnamos, retornamos à parte espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Ali nós fazemos um balanço geral daquilo que foi a nossa última existência, aonde erramos, aonde acertamos, aonde poderíamos ter feito melhor, e aí nós levantamos a mão como um aluno numa classe e dizemos assim: estou pronto, quero reencarnar. E pronto, no dia seguinte estamos aqui. Não funciona dessa maneira. A partir do momento que descobrimos os nossos erros, aquilo que não fizemos da forma como deveríamos fazer, a partir do momento que nos colocamos à disposição de nós mesmos para os devidos reajustes com aqueles com quem erramos, aí nos sentamos à mesa com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores, e vamos fazer o planejamento para uma nova reencarnação. Ela não pode acontecer do dia para a noite, de uma hora para outra, porque envolvem outros espíritos. A partir do momento que eu resolvo que estou pronto para reencarnar, preciso fazer um acordo ali com um pai, com uma mãe, 2 espíritos a mais que vão se preparar para me receber numa nova encarnação, que vão assumir muitas vezes uma encarnação missionária, cuja missão deles é apenas tentar me manter dentro de um padrão vibratório onde eu consiga estabelecer relações com aqueles com quem eu me desentendi no passado. Então veja quantos acordos precisam ser feitos. Se as pessoas com quem me desajustei foram pessoas com quem hoje eu tenho que viver novamente em comunhão familiar, precisamos também, nesse planejamento reencarnatório, fazer esse acordo, discutir qual será o papel de cada um, quem virá primeiro, quem virá depois, como será o nosso relacionamento, se seremos irmãos, se seremos primos, se seremos marido e mulher, se seremos pai e filho. Então percebem, a encarnação é tão necessária para o crescimento do espírito que sem ela não haveria justiça divina. Quando nós olhamos pessoas que nascem muito pobres dentro de uma comunidade, muitas vezes sem nenhuma noção de família, não tem um pai presente, uma mãe presente, pessoas que nascem largadas no mundo, e fazemos a comparação com outras pessoas que nascem em berço de ouro, numa mansão, com pai e mãe que a amam demais, que lhe dão ensinamento, que lhe dão educação, que lhe dão ensinamento religioso. Aí a gente para e se pergunta, mas cadê a justiça de Deus? Se não enxergássemos a reencarnação dentro desse processo, não haveria justiça de Deus. Deus seria injusto, estaria privilegiando um e dando ao outro, largando o outro ao ostracismo. E isso não seria digno daquilo que nós sabemos que é o nosso Pai amantíssimo, aquele que cuida de nós, aquele que faz de tudo para que estejamos sempre ladeados de outros guerreiros que também estão buscando a sua felicidade dentro desse mundo, dentro dessa existência. Por isso que é tão importante, quando a gente faz essa análise, tem até uma história que fala assim, Maria e Juvenal resolveram viver uma vida em comum. E aí fizeram todo o planejamento reencarnatório, estudaram um ao outro, escolheram cada qual a sua família, o local onde nasceriam, por fim um veio primeiro, o outro veio depois, se conheceram, aquela coisa do namoro que todos nós conhecemos, viveram uma vida muito gostosa de início de relacionamento, porém com o tempo isso foi se perdendo. Cada qual encontrou no mundo coisas que enchiam os seus olhos, mas que eram alegrias e felicidades falsas, mas cada qual se deixou levar pelas coisas do mundo. Então o relacionamento entre eles já não era mais algo assim tão gostoso, já não tinham mais o desejo de estar juntos um com o outro, só que com tudo isso se passaram 50 anos. E depois de 50 anos, Juvenal desencanou.
Passado algum tempo, Maria também desencarnou, de volta à espiritualidade, reclamou com o mentor que a vida não foi aquilo que ela tinha desejado, aquilo que ela tinha sonhado. Juvenal não cumpriu o seu papel como ela esperava, e depois de muito estudo, depois de muito refazimento na espiritualidade, chegou um dia em que Maria falou: estou pronta para retornar à Terra. E assim fizeram todo aquele planejamento novamente. Maria, você retornará em tal lugar, filha de fulano, filha de Beltrana, e a sua vida será assim. Aos 22 anos, você conhecerá o amor da sua vida. Vocês vão de se casar, terão filhos e terão uma vida cheia de alegria. E ela ficou toda entusiasmada, mas antes de aceitar todo o acordo, ela falou: mas quem será esse amor da minha vida? E o mentor disse a ela: o Juvenal. Ela: não, o Juvenal não. Eu passei 50 anos aturando o Juvenal. E aí o mentor disse a ela: por isso mesmo, Maria, agora você vai aprender a amá-lo. Então, essa é a necessidade da encarnação, que nós possamos aprender a amar não só aqueles que são bons conosco, não só aqueles que nos amam, mas que nós possamos aprender a amar principalmente aqueles que de alguma maneira nos magoaram, que de alguma maneira nos fizeram sofrer, que de alguma maneira não atingiram, não atenderam às nossas expectativas. Uma coisa importante quando nós falamos a respeito da nossa encarnação: aqueles que convivem conosco, muitas das vezes, hão de nos decepcionar. Agora, não são só eles, porque nós também haveremos de decepcionar muitas pessoas. Porque às vezes nós esperamos que o outro faça coisas além do limite do seu entendimento. Por isso que é tão importante, quando Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, a importância da indulgência para com o próximo. Quando os Espíritos nos falam sobre ser indulgentes para com o próximo e rigoroso para conosco, eles completam esse ensinamento dizendo que por que nós devemos ser indulgentes? Porque necessitaremos da indulgência do nosso próximo para com os nossos erros. Ser indulgente não é aceitar o erro alheio, mas entender que o erro alheio se dá muito mais pela falta de conhecimento do que por maldade ou outra coisa qualquer que o valha. Se aprendemos que precisamos amar e sem o amor não existe crescimento espiritual, então vamos dar o primeiro passo a partir de hoje. É a partir de hoje que precisamos amar o nosso semelhante, e como diz no Evangelho, o sol nasce para bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos, é todos esses que nós precisamos aprender a amar. Então o objetivo da encarnação, que a gente encontra lá na página, lá na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento da humanidade. Se não fosse assim, onde a justiça? Então, se nós encarnamos para nos melhorarmos, para expiar faltas do passado, estamos caminhando em direção da justiça de Deus. Sabe, a justiça só acontece quando tudo aquilo que vai retorna para nós. Por isso que a expiação é tão importante. Expiar é se colocar do outro lado. Um dia nós batíamos, hoje nós apanhamos. Um dia nós roubávamos, hoje somos roubados. Mas quando nós aprendemos que a expiação é uma das ferramentas mais importantes que nós utilizaremos durante a nossa encarnação, tudo passa a fazer mais sentido. Passamos a ser menos rigorosos com o nosso próximo, porque entendemos nele um irmão que, como nós, está se esforçando para crescer em direção a Deus. E esse crescimento, ele não vai acontecer aos saltos, ele não vai acontecer de uma hora para outra, ele vai acontecer aos poucos, mas sempre uns ajudando os outros. E é por isso que nós temos diversos tipos de encarnação. Nós temos aquela encarnação expiatória, quando viemos para refazer os caminhos do passado que não fizemos de acordo. Estamos expiando erros cometidos numa outra existência. Nós temos as encarnações probatórias, aquela que a gente vem para ser provado em tudo aquilo que nós aprendemos na espiritualidade.
Então, quando eu estou na espiritualidade, se torna fácil, né? Eu falo, já aprendi a lição. Aí o mentor olha para a gente e fala, já aprendeu? Que ótimo. Retorna então e coloca em prática. Essa é aquela encarnação probatória, onde nós estaremos sendo provados naquilo que nós aprendemos. E existem as encarnações missionárias. É aquela que eu falei. De repente, um espírito cheio de erros, cheio de defeitos, em quem falta quase todas as virtudes, receba a oportunidade de uma nova existência para reparar os meus maus feitos e para aprender um pouco mais sobre as coisas certas da vida. Mas eu preciso de um direcionamento. Qual é o espírito que vai me aceitar como filho, para me direcionar, para ter paciência com os meus erros, para trabalhar o meu caráter, os valores que eu preciso ter para desenvolver bem a minha nova encarnação? Muitas vezes um espírito missionário que não tem nada a ver com os meus erros do passado, que não tem nada a ver comigo em outras existências, mas olha para mim, se condói da minha situação e levanta a mãozinha e fala, deixa que eu vou. Eu ajudo esse menino, eu ajudo essa moça. Então é assim que a coisa funciona. Então nós devemos ser muito gratos pelo momento pelo qual nós estamos passando. Gente, não é fácil reencarnar. Dizem que a fila da reencarnação está aí quase numa centena de anos. Quando eu entrei para a doutrina dos espíritos, diziam que você durava um lustro na espiritualidade. E o lustro era uma medida de tempo em torno de 30 anos. Hoje, estão dizendo que já chegam a centenas de anos. Então, nós precisamos aproveitar muito bem. Não é todos os dias que nós vamos ter uma nova chance, uma nova oportunidade. E como estamos chegando no momento em que o nosso planeta está passando de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, então é preciso que a gente busque regenerar os nossos corações, que a gente busque regenerar os nossos pensamentos, que a gente busque regenerar as nossas atitudes. Só que tudo isso acaba por gerar uma dor, chamada dor do crescimento, porque crescer espiritualmente dói. Crescer espiritualmente exige que a gente abandone agora, antes da próxima encarnação, as coisas que nós gostamos da matéria, as paixões, aquilo que mexe com os nossos olhos, aquilo que mexe com os nossos instintos, mas nós precisamos abandonar se quisermos caminhar rumo e em direção ao nosso Pai Criador. Lembremos-nos, gente, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o doutor da lei Nicodemos foi procurar Jesus e perguntar, mas como pode isso? Pode um homem entrar de novo no ventre de sua mãe sendo velho e renascer? E Jesus diz, mas você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E aí Jesus explica para ele, o que é carne, o que é espírito, e é necessário que a gente renasça da água e do espírito. Ou seja, é necessário que a gente retorne a um corpo de carne novamente, para que a gente possa desfazer coisas que nos prenderam no passado, para que a gente possa tirar aquela algema que a gente colocou nos nossos pés com aquela bola de ferro e possamos caminhar livremente numa próxima existência. Mas tudo isso depende sempre das escolhas que nós faremos. Quem determina os caminhos pelos quais nós atingiremos a nossa felicidade? Somos nós. Ninguém pode traçar um roteiro para a felicidade para o seu irmão. Ninguém pode apontar o caminho para o outro. Um dos erros maiores que às vezes nós cometemos é dizer assim, eu me coloco no seu lugar. Eu sei a dor que você está sentindo. Nós não podemos nos colocar no lugar de alguém. Nós não temos a bagagem espiritual daquele alguém. Nós não vivemos as existências que aquele alguém viveu. Então nós podemos, quando muito, saber que aquele alguém está passando por um momento de dor, de frustração, de tristeza, e nos colocarmos ao lado, à disposição, oferecendo o nosso ombro, oferecendo o nosso ouvido, sabe? Sendo o verdadeiro amigo, aquele que diz, amigo, estou aqui, precisando de mim, conta comigo.
Esse é um dos motivos, um dos objetivos de estarmos encarnados. Deixarmos aqui um legado que as pessoas, depois que nós nos formos, se lembrem não da nossa pessoa, mas se lembrem de tudo aquilo que nós fazíamos. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, existia um senhor que passava sempre na frente da minha casa, quando eu era jovem, muito jovem, garoto mesmo, 12 anos, e minha mãe e uma vizinha sempre comentavam, aquele senhor é espírita. E eu olhava elas comentando que elas falavam baixinho quando elas falavam isso. Aí um dia eu perguntei para elas, eu falei, por que vocês falam baixinho quando vocês falam que aquele senhor é espírita? Não, porque os espíritas, eles são bons, os espíritas são honestos, os espíritas fazem a caridade. Aí eu lembro que eu virei para minha mãe, para essa vizinha, e falei, mas então por que nós não somos espíritas, se é tão bom assim ser espírita? A encarnação nos traz essa oportunidade, não de sermos espíritas, mas de sermos pessoas boas, de sermos pessoas valorosas, de sermos pessoas de caráter, de darmos exemplo da nossa humildade, de darmos exemplo do amor que carregamos em nosso coração. As nossas palavras, elas devem ser sempre as melhores palavras, palavras que tragam alegria aos corações que conversarem conosco. Quando as pessoas estiverem ao nosso lado, elas precisam sentir que existe a harmonia irradiando dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, e queiram estar ao nosso lado a maior parte do tempo. Só que tudo isso só acontece quando nós caminhamos par e passo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, quando nós colocamos as leis morais constantes no Evangelho como norma de conduta em nossa vida, em nossa existência. E aí nós poderemos dizer que estamos prontos para retornar à pátria espiritual e de lá, em breve, abraçarmos uma nova existência corporal, para que possamos, assim, dar conta de tudo aquilo que foi assumido junto aos nossos amigos da espiritualidade. Dizem que quando nós buscamos a felicidade, nós devemos correr ao máximo, procurá-la em todos os cantos, e no momento em que nós a encontrarmos, nós não entrarmos primeiro, pararmos na porta, indicarmos com a mão para todos aqueles que estiverem vindo, olha, felicidade é por aqui. Porque quando nós entrarmos, quando nós formos o último a entrar, todos estarão nos esperando para nos abraçar com um sentimento de gratidão. Porque esse é o objetivo de ser cristão, esse é o objetivo de ser espírita, nos melhorarmos a cada existência pela qual nós passarmos pela terra. Abraçarmos essa oportunidade, como diz que a oportunidade, ela tem um tufo de cabelo só na frente. Se você não pegar quando ela chega, depois que ela passar, você não consegue mais. Então nós não podemos deixar que ela escape das nossas mãos. Precisamos todos os dias estar atentos. A oportunidade de ser feliz, a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de ajudar o próximo, ela aparece nos momentos onde nós menos esperamos, das formas que nós menos imaginamos que ela possa aparecer. E se não estivermos atentos, essas oportunidades passarão. A oportunidade de ter paciência. Essa acontece a todos os instantes, no trabalho, no trânsito, em casa, com os amigos, com aqueles que pensam diferente de nós. A oportunidade do perdão. Quantas vezes por dia nós temos oportunidade de perdoar alguém e não o fazemos? Quantas vezes por dia nós temos oportunidade de pedir perdão a alguém e não o fazemos? Olha só como a encarnação é recheada de oportunidades e crescimento espiritual. E nós, muitas vezes, não aproveitamos essas oportunidades. Então vamos, a partir de agora, guardar isso em nossos pensamentos. Estamos aqui com um objetivo. Temos uma missão a cumprir. Se a nossa encarnação é uma encarnação de interesse coletivo ou individual, não importa. A de interesse individual é aquela onde eu sou o ponto central daquela encarnação. Eu vim para me melhorar. Eu vim para desfazer malfeitos do passado. Então, é uma encarnação de interesse individual. E nós temos aquelas encarnações de interesse coletivo. Exemplo, um professor.
A encarnação dele serve em benefício de uma multidão de alunos. Certo? Um médico, uma encarnação coletiva, serve em benefício de uma multidão de pacientes. Então não importa o tipo de encarnação que nós estamos vivendo nesse momento, mas que nós possamos fazer dela o melhor momento de toda a nossa existência. Tivemos momentos no passado, tenho certeza que todos eles valeram a pena, mas esse momento atual é esse que conta. Nesse daqui, nós vamos desfazer os maus feitos. E nesse daqui, nós vamos aprender a fazer melhor o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao amanhã. Não nos preocupemos com ele, mas temos a obrigação de planejá-lo, de desejar que ele seja ainda muito melhor do que o dia de hoje, com o meu esforço, com o meu empenho, não esquecendo que temos um Pai amantíssimo que nos criou para sermos perfeitos e sermos felizes. E se nós fizermos apenas a nossa parte, assim o será. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Que possamos agradecer a essa bênção maravilhosa, chamada encarnação e reencarnação. Nascer, viver, tornar a nascer e progredir sempre. Essa frase está no túmulo de Kardec. Que possamos progredir sempre. Mas não nos esqueçamos, o nosso progresso, ele só acontece quando, em primeiro lugar, nos preocupamos com o progresso do nosso próximo. Nos preocupamos em ajudar o nosso próximo. E naquele momento, ao estender as nossas mãos, as vibrações de amor que saem de nós atingem o nosso irmão e retornam para nós redobradas dessa força amorosa. Que estejamos todos em paz, que estejamos todos com Deus, que os nossos lares possam ser abençoados sempre, que os nossos familiares possam receber toda essa luz que vem do alto e que nós possamos nos encontrar numa nova oportunidade. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.